Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber neste momento aqui, no Primeiro Jornal, o secretário executivo do Observatório Social de Lajeado, ele que também é coordenador nacional dos indicadores de gestão pública do Observatório Social do Brasil, Adriano Strasburger. Bom dia, Adriano, um prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui nos microfones aqui dessa primorosa rede de informações que é a Rádio Tirol, porque já estivemos outras vezes aqui também normalmente tratando sobre observatório social, sobre indicadores e tudo mais, então é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. No primeiro momento, para o ouvinte entender, aquele que não conhece ainda, o que na verdade é um observatório social? Bem, é importante destacar sempre que é simplesmente uma entidade social sem fins lucrativos, vinculado exclusivamente à iniciativa privada, mantido pela iniciativa privada, com o objetivo prioritário, não diria único, mas prioritário, de bem controlar o gasto público, ou seja, fazer um monitoramento da gestão pública, especialmente no que envolve gastos públicos. Porque a gente sempre diz que os recursos públicos são escassos, né? Então, a ideia nossa é tentar monitorar em nome da sociedade, já que nós fomos criados pela sociedade civil, de monitorar isto, tendo em vista que a sociedade por si só ou não tem capacidade ainda suficiente para fazer isto, por não estar instrumentalizada para isso, ou talvez não tenha nem tempo, porque muitas vezes durante o dia tem que trabalhar e tal, não pode nem ficar monitorando isso tudo, e também porque, afinal, um órgão ele pode se especializar, pode ter pessoas mais especializadas, capacitadas, para fazer um serviço um pouco mais aprofundado. Então, o nosso trabalho é vinculado a esta ideia do monitoramento. Eu não gosto de falar em fiscal, porque nós não temos poder de fiscalização, né? Então, por isso eu falo em monitoramento. E quando a gente detecta alguma anomalia, eu não quero dizer irregularidade, pode não ser irregular, mas pode ter sido uma falha de cópia, coisa do tipo, a gente encaminha para o próprio autor, ou executivo, ou legislativo, uma indagação sobre a opção de que ou tem um erro, uma irregularidade, ou pode ter havido um erro apenas de impressão, para ele fazer a correção dessa falha, né? E claro, se não houver em tempo hábil, porque a lei de acesso à informação não há prazos para isso, né? Se não houver uma resposta em tempo hábil, a gente aí sim encaminha a instâncias superiores, que pode chegar ao Ministério Público, pode chegar ao Tribunal de Contas e esse tipo de coisa, né? Já tivemos casos desse tipo em Lajeado, mas a normalidade é de que se realize isto como um acordo, assim, no momento em que a gente aborda alguma questão, o executivo ou o legislativo normalmente já faz os ajustes, às vezes são pontuais, não tem nenhum problema. Perfeito. Hoje o observatório ele é em Lajeado e atua apenas dentro da cidade de Lajeado. Isso. Os observatórios sociais eles são criados dentro do território municipal e, portanto, tudo que se refere a eventuais recursos gerados ou despendidos dentro do território municipal, quer seja vamos dizer assim, de lide direta do município ou não. Por exemplo, nós nos envolvemos e gostamos de nos envolver também com processos que digam respeito ao Poder Judiciário, que envolvam o município, que também faz parte da estrutura municipal, né? Então, neste contexto, nós temos assim grandes atividades junto às licitações. Esse é um dos pontos prioritários, né? No momento em que a gente observa a licitação, e aí vem o X da questão, nem sempre é o executivo, o autor de descalabros, como que muitas vezes se ouve falar na imprensa. Muitas vezes a própria iniciativa privada que quer participar da licitação e faz conluios entre os próprios concorrentes para levantar o preço lá em cima e tudo mais, e o executivo muitas vezes, ou o legislativo, não pode nem destoar disso, porque afinal os próprios concorrentes em conjunto definem isso, né? Então são milindres muitas vezes que a gente nem sempre percebe, e esse é o nosso forte papel, que nós temos que desvendar esses
tentar desvendar esses problemas. E agora iniciou um processo aí de, quem sabe, regionalizar esse observatório. Isso, nós estamos com algumas iniciativas nesta direção. Iniciou no Paraná uma primeira ideia, mas ela não foi bem sucedida lá porque a ideia foi de regionalizar observatórios já existentes. E aí deu uma pequena confusão e complexidade, porque cada observatório tem seu CNPJ próprio, e enfim, aí ficou um pouco confuso e a coisa não andou direito. E aí no final do ano passado, meados do ano passado, começou a surgir o primeiro observatório regional em Brusque, em Santa Catarina. E aqui agora está sendo moldado o segundo observatório regional no Brasil, considerando assim algumas iniciativas, especialmente por parte da Teutônia, que considerou assim que ainda não tem uma estrutura formal para criar um observatório social próprio. Então houve algumas manifestações, umas primeiras reuniões, discussões sobre a possibilidade de Lajeado se tornar um observatório regional para começar a monitorar também algumas situações pontuais no que diz respeito especialmente a recursos públicos, né, em Teutônia. E agora já está sendo também, já fizemos algumas reuniões em Estrela para tornar ele realmente a região do Vale do Taquari. Já houve manifestação por parte de Arroio do Meio também, gostaria de participar desse processo. E a SIC Vale do Taquari está empenhada em trazer talvez também Encantado junto, para pegar mais ou menos os maiores municípios aqui da região e tentar incrementar um observatório regional. Isso não significa que o Teutônia não possa ser um observatório próprio, claro que sim, mas a ideia fundamental é de que se crie um observatório regional para, primeiro, poder capacitar algumas pessoas aqui da cidade e eles poderem também conhecer o real funcionamento do observatório, porque no fundo nós temos uma diversidade de ações e atividades que deveríamos estar desenvolvendo muito grande. Mas para isso depende também do braço que a gente tem, ou seja, das pessoas que possam estar trabalhando. Como nós dependemos da iniciativa privada e não temos muitos recursos próprios para contratar pessoal e tudo mais, a gente depende muito mais das entidades nos apoiarem e nos darem suporte para fazer frente a essas necessidades. Então, num primeiro momento, o forte é o monitoramento de licitações, de gastos públicos, mas também, por exemplo, temos uma atividade forte começando a ser desenvolvida em Lajeado, que é a educação fiscal. Então, tivemos no ano passado já o primeiro curso com uma turma de alunos da Univates, criando um curso de educação fiscal, que deverá dar continuidade este ano, no sentido de capacitar os alunos para eles também serem reprodutores destas informações e desta capacitação para os seus municípios. Afinal, a Univates abrange alunos de diferentes origens, né? Então, nada melhor do que capacitar esse pessoal para que eles também possam capacitar outras pessoas dentro das suas comunidades e suas cidades. Então, sabe que temos várias atividades a serem desenvolvidas e aí a ideia é de então capacitar, num primeiro momento, fazer um observatório regional para dar esse primeiro passo de capacitar as pessoas daqui, criar um corpo efetivo aqui em Teutônia para poder trabalhar nessa questão de monitoramento, inclusive não só de gasto direto, mas também de gastos indiretos. No caso, por exemplo, obras públicas. Aqui na nossa região, aqui no estado, não temos tantos problemas, mas se a gente subir ao centro do país para cima, obras públicas é um caos, porque ali vai caminhões de dinheiro muitas vezes, quando bastava 2 caminhões de dinheiro, bastava, mas às vezes vai 10, 15, 20 caminhões, e onde é que vai esse dinheiro, né? Então, esse é um outro trabalho que o observatório também teria que assumir e poder participar desse monitoramento, né? Teve um prefeito certa vez que me disse, lá no observatório em Lajeado, disse assim: poxa, eu queria que vocês estivessem dentro da minha prefeitura, porque aí eu saberia que eu estaria bem cuidado e eu poderia fazer o que realmente é certo. Então, no fundo, a gente sempre diz que bom que o observatório não precisasse existir, mas o observatório podia quase ser um braço direito do prefeito, né, ser bem aproveitado. Então, nós não queremos brigar com ninguém, nem é esse o nosso fato, jamais, né?
Agora, eventualmente, pode-se criar situações em que a gente tem que agir e tem que mostrar, olha, eu acho que tem alguma coisa irregular aqui e tal, aquela coisa assim. Até porque o prefeito, ele tecnicamente falando, ele precisa estar, digamos, Bem assessorado. cercado isto aí, de uma boa assessoria técnica. Por quê? Vamos falar em obra pública, existe um orçamento. Isso. Que é já lá na hora do projeto, Isso. o projeto já vem orçado por um engenheiro. Até antes disso, Até antes disso. Na hora que houver uma necessidade, primeiro tem que olhar se tem recursos para isso. Também, começa por ali, Isso. né? Então, é um passo que, poxa, o prefeito vai ter que confiar isso tecnicamente para alguém. E por isso, essa Isso. declaração do prefeito é interessante, porque ele saberia que antes de chegar na mão dele, Isso. passaria por este controle, onde que já seria filtrado. Olha, Exatamente. aqui tem problema, já nem vai. Isso. Né? Então, Isso. sem dúvida, está certíssimo ele, dentro desse assessoramento. Então, eu gosto de dizer assim, a criação do Observatório Regional, até para tentar ajudar a monitorar os serviços públicos aqui, não é nenhuma ideia de fiscalização, nenhuma ideia de acusação, jamais. É auxiliar. Auxiliar, exatamente, Perfeito. é nesse sentido. Até mesmo para dar mais transparência às ações públicas perante a sociedade. Porque quantas vezes nós recebemos ligações telefônicas e tudo mais, para dizer assim, escuta, vocês foram ver a questão da escola tal, não sei o quê. Não, ainda não, mas está dentro do nosso planejamento. Então, ok, vamos lá. Só para dar um exemplo, Lajeado hoje faz parte de um projeto piloto de 22 municípios do Brasil, que tem um observatório instalado, do chamado Obra Transparente, que é um projeto piloto criado por uma ONG brasileira chamada Transparência Brasil, que conveniou com o Observatório Social do Brasil e que recebe recursos da ONU para monitorar obras públicas de educação infantil com recursos públicos federais. Ou seja, a ideia era de passar a fazer 2 anos de monitoramento destas obras de creches com recursos federais para saber o quanto os recursos federais estão sendo bem aproveitados ou não, e o quanto as construções estão sendo edificadas com qualidade ou não. Então, nós começamos isso em 2017 e vai terminar agora 2019 e estamos agora fazendo uma avaliação final de todos os processos. Temos 2 obras em Lajeado que estão dentro desse processo. Uma obra agora recém foi entregue semana passada, uma obra de educação infantil em conventos. E uma outra obra que começou no ano passado, está maravilhosamente bem iniciada e por acaso essa semana eu passei lá, ela está parada. Então, opa, ligou o sinal vermelho. O que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Então, essa é a ideia por que o observatório está aqui. Ele tem que ficar monitorando, porque a sociedade não tem muitas vezes essa capacidade de monitorar, ou nem tempo muitas vezes, né? Então, é parte do Observatório Social agora fazer esse monitoramento e também informar para a sociedade o que está acontecendo. Aqui na região, a SIC Vale do Taquari tem sido assim uma das grandes apoiadoras desta causa. Sem né? dúvida, sem dúvida. A gente tem que cumprimentar a direção da SIC Vale do Taquari, porque eles enxergam que o Observatório de Lajeado sempre foi assim, uma mão forte para que, primeiro, tivesse maior transparência na gestão pública e, segundo, também tivesse um filtro, vamos dizer assim, para a sociedade no que aparece na iniciativa pública, no sentido de eventuais correções de rumos que possam ser sugeridas ou coisas desse tipo. Mas, enfim, é um papel, eu sempre digo, o papel maior é de transparência, de mostrar o que é, porque o município tem um portal de transparência, mas normalmente ele é muito técnico. A sociedade comum, assim, a sociedade civil nem sempre tem capacidade para avaliar e entender o que lá está escrito. Então, um dos pontos básicos do observatório, então, também é transformar isso em informações palatáveis, né? Informações claras e transparentes para a gente poder falar. E por isso nós somos obrigados, então, a fazer reuniões contínuas, assim, abertas da sociedade. A gente tem hoje uma reunião por mês, aberta para toda a sociedade. Nós estamos agora, no final do mês, vamos fazer a nossa reunião de planejamento estratégico e provavelmente nós vamos reduzir isso de 15 para 15 dias.
porque existe uma necessidade de dar maior transparência para a sociedade, ela precisa dessas informações. Muitas vezes ela nos liga, tá, mas e X, Y, Z, peraí, vamos informar isso abertamente, assim, assado. Então, é importante. A mesma coisa no legislativo, né? Muitas vezes o legislativo, aqui na região, a gente pega menos informações disso, menos abusos, mas em outras cidades tem muito abuso de diárias e esse tipo de coisa. Poxa vida, afinal, é dinheiro do contribuinte, né? E o contribuinte não está sempre junto para fiscalizar isso. Então, alguém tem que fazer isso. Então, aí que vem de novo o papel do observatório. Necessário, sem dúvida. Já existe, assim, alguma projeção de municípios que vão fechar com o observatório regional e daqui a pouquinho início das atividades mesmo? Sim e não. Na verdade, assim, o que nós temos mais ou menos pontuados, eu não diria definidos, mas assim, previamente engatilhados, seria Teutônia, Estrela e Arroio do Meio, né? A Ciclo Taquari quer incluir Encantado, mas é um outro passo, né? Ainda temos que conversar lá. Estrela e Teutônia e Estrela estão numa fase agora das próprias entidades se organizarem para tentar formalizar e formatar vamos dizer assim, um ok de todas as entidades participantes. E aí sim a gente volta a participar de novo desse debate, para então formalizar. Se todas as entidades disserem sim, ok, vamos criar, então tá. Então aí passa para o Observatório Lajeado fazer as alterações estatutárias também, porque por enquanto nós estamos só de território local, né? Nós temos que ampliar então para abranger uma territorialidade maior, de regional. Estrela a mesma coisa, também está nessa fase de organizar junto às entidades. E para depois, então, nós formalizarmos uma grande reunião com a representação de todos os municípios envolvidos, onde inclusive o presidente do Observatório Social do Brasil já me disse que faz questão de estar pessoalmente presente para esta reunião de instalação do Observatório Regional, né? Não temos prazos para isso, até porque a gente não gosta muito de definir prazos, né? Porque aí depende muito da organização das próprias entidades em cada município. Mas eu diria assim, dentro de 60 dias pode-se ter novidades nesse contexto. Estaremos aguardando, a sociedade clama por isso, sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque eu me coloco no lugar do gestor público também. Sim. Muitas vezes ele pode estar falhando, mas sem sequer saber que está falhando. Isso Exatamente. Também é um problema. Então, se há um órgão que vai estar filtrando essas situações e auxiliando o gestor público a não cometer erros. Isso. Perfeito, sem dúvida nenhuma, né? Esta é a função primordial, né, dos observatórios. É justamente o papel de tentar filtrar o que está acontecendo, né? E também não diria acusar, mas de mostrar se tiver alguma deficiência, alguma coisa errada, né? Nós tivemos algumas dificuldades em tempos passados, em Lajeado, inclusive teve alguns processos judiciais, mas não foram só nossos, foram de outras empresas, que também de concorrentes que entraram e tudo mais. Mas isso faz parte do próprio processo, né? No sentido de que às vezes a gente pode enxergar uma irregularidade que o executivo pode não ter constatado, mas basta às vezes a gente informar que ele vai corrigir, né? Esse é o papel, esse é o ponto prioritário. E normalmente isso ocorre. Aqui no Sul, pelo menos, parece que nós somos um pouco mais maleáveis para esse tipo de discussão. Agora, poderia dizer que nós temos colegas em outros observatórios que já foram jurados de morte até porque acharam que estavam exigindo demais do prefeito e tudo mais, só porque ele gostava de falcatruas, né? Então, caramba, mas não é aqui no Sul não, é mais para cima, né? Mas tem situações as mais absurdas que se possa imaginar. E a sociedade clama então por mais seriedade na gestão de seus recursos, né? O brasileiro trabalha muito e acaba dessa forma gerando muito recurso e que às vezes infelizmente é mal utilizado. Sem dúvida, sem dúvida. Porque como é bom, por exemplo, eu me lembro essa nossa escola de conventos lá, que recém foi inaugurada, escola infantil, né? Nossa, o que a sociedade clamava, mas parou de novo, por que parou? Então a gente foi atrás para saber. Então havia problema de transferência de receita do governo federal para o município. E o município, e veja como são as coisas incríveis. Eu acho que é bom
para nós falarmos isso. A sociedade não tem informação disso. Por exemplo, no caso de Lajeado, especificamente pegar uma coisa, mas isso é geral em todas as situações. O município, a sociedade diz, por que o município não adianta então o pagamento para a empresa não parar das obras e poder continuar? Não, não pode. Imagina se o prefeito quer antecipar, para poder pagar, ele tem que exigir a nota fiscal da empresa, da empreiteira, para dizer que o serviço foi prestado. E até porque o fiscal vai lá conferir se foi prestado. Ok, no momento que foi emitida a nota fiscal e o município paga, como é que depois vai fazer a prestação de contas meio ano depois para a União, se a nota fiscal foi tirada já meio ano antes, já consagrado, já pago tudo mais, a União, não, mas vou pagar de novo? Não, peraí, como é que fica? Então é uma contradição dentro dos órgãos públicos, no sentido que não existe uma fluidez de transferências na medida do cronograma apresentado. Se o cronograma diz que a obra tem que ser executada cada mês X%, e isto é executado, teoricamente o recurso teria que vir cada mês tanto. Mas faz alguns anos que a União está atrasando esses repasses. E se atrasa repasse, o município fica com as mãos amarradas, não tem o que fazer. E a sociedade diz assim, como é que o município não faz nada? Não é mais problema do município, aí é problema da União. Então, até mostrar isto, quer dizer, mais uma vez o observatório até é braço direito do município para tentar explicar isso para a sociedade. Né? Então, às vezes é complexa demais a estrutura toda. E aí, para a gente, nós, do observatório, a gente recebe capacitação, nossa, quase cada mês tem um curso de capacitação disso, daquilo. Nós fomos, tipo assim, só para ter ideia, no ano passado fizemos uma capacitação em Gravataí, justo sobre esse projeto Obra Transparente, e fomos visitar 3 obras em Gravataí. Nos chocou a situação encontrada. Uma obra estava 92% concluída, já pintada e tudo mais, faltavam alguns ajustes e a empresa abandonou a obra. Aí todo mundo se pergunta, ué, por que abandonou a obra? Falta receber ainda 8% e falta terminar ainda 8% da obra. Por que vai abandonar? Porque ela foi tão mal feita que quando a nova administração entrou, foi conferir os detalhamentos, viu que os ajustes, as reformas que tinham que ser feitas para ajustar, dava muito mais que os 8% que ela tinha que receber ainda. E aí ela abandonou. E agora, a prefeitura, dane-se, né? Nossa, que confusão. A prefeitura teve que fazer uma nova licitação, aumentou o valor porque teve que fazer todos os ajustes necessários e nós fomos olhar lá e realmente assim tinha sala de aula que tinha um piso mais baixo do que o próprio corredor externo onde chove, né? Quer dizer, como é que se pode entender uma coisa dessa? Impossível. Por quê? Faltou fiscalização, né? Tá, mas aí isso é problema da prefeitura? Sim, era naquela época. Agora entrou a prefeitura, o mandato novo, né? O prefeito novo, ele não vai querer assumir essa briga, né? Então vai ter que listar de novo a um custo maior. Quem vai pagar? O contribuinte. Então, se o contribuinte não fica sabendo desses detalhes, parece que a culpa toda é da prefeitura. Nem sempre. Depende de como é a situação. Outras peculiaridades que a gente viu, por exemplo, debaixo do corredor coberto, né, das crianças deslocadas de um prédio para outro, tinha o posteamento embaixo uma pequena barra, em vez de estar arredondada, uma coisa do tipo, não, tinha cantos bem pesados assim de tijolo mesmo, de cimento. Imagina se o grão se bater numa pedra dessas. Então são detalhes assim, vasos de sanitários mais altos que a própria altura da criança. Então, sabe, são detalhes que para o leigo que vai olhar, tá tudo bonitinho, ok. Agora tem que se avaliar quem vai usar isto. Então, dentro desse contexto, a gente viu assim, muitas alterações que têm que ser feitas e aí o custo, a população vai ter que pagar de novo. O que muitas vezes é questionado é o sistema, porque quando se abre uma licitação, o gestor não tem como escolher a empresa. Exatamente. Aquela que melhor qualidade fizer. É uma dificuldade, às vezes, de descrever, na verdade, porque ele não pode jamais estar direcionando. Então, existe uma complexidade aí na construção de um processo licitatório, muitas vezes. A empresa vencedora não vai ter a certeza, muitas vezes nem conhece, se ela vai entregar uma obra em condições ou não. Então, não é fácil. E aí um observatório, com certeza, pode auxiliar muito. Pode e deve, né? Não, inclusive a gente pode dizer até os dois lados da moeda, né? Você falou bem,
De um lado, o município não tem muito claramente conhecimento antecipado da empresa vencedora, né? A priori, pela documentação apresentada, isso tem que bastar para dizer que ela é idônea, ok? Mas a empresa, por outro lado, também não tem muita clareza se ela vai ganhar dentro do cronograma previsto, né? Tem tudo isso, então é ruim para os dois lados. E aí quando falha uma parte, bom, aí tudo tranca, né? A própria obra tranca, etc, etc. Então isso realmente é complicado. Tá certo. Bom, infelizmente eu estou com o tempo estourado. Imagino. Mas eu quero agradecer muito a presença aqui do secretário executivo do Observatório Social de Lajeado, Adriano Strasburger, coordenador nacional dos indicadores de gestão pública do Observatório Social do Brasil. Trabalho importantíssimo para a sociedade, sem dúvida. Sem dúvida. Esperaremos agora ansiosos pela confirmação deste observatório regional. Perfeito. Há moradores aqui de Teutônia também, com certeza, e sabemos que o poder público assim também o deseja, né? Sim, sim, com certeza. Pois sabemos do interesse pela seriedade com que conduzem os recursos, e com certeza estaremos no aguardo e convidados já para, quem sabe, trazer essa informação aí da concretização. Obrigado. Voltaremos aí, mais uma vez, quem sabe daqui a um tempo, para confirmar e concretizar esta... Concretizar vai ser, né? Mas apenas não sabemos ainda a prazos, data, né? A isso data, aí. Mas enfim, a gente se empolga quando começa a falar sobre isso, porque tem tantas informações que a gente deveria transferir para a sociedade, né? Sim, verdade. Mas quando houver esta criação formalizada, aí sim nós estaremos volta e meia fazendo reuniões aqui abertas para a sociedade poder participar e conhecer de fato o que está acontecendo, como é que deve funcionar e tal. E aí a gente certamente voltará aqui também mais vezes. Muito bem. Obrigado pela participação, ótimo dia, sempre convidado. Tá certo, muito obrigado. Obrigado. Bom dia.